Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. E estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, lendo Lucas capítulo 19, que diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus está indo para Jerusalém, está se aproximando, está passando por Jericó. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, homem rico, não era apenas um cobrador de impostos como Mateus. Lembrando que os cobradores de impostos lá em Israel na época eram considerados pela população traidores da nação, porque a Israel estava sob o domínio dos romanos e judeus que cobravam impostos de judeus para o governo romano eram mal vistos demais. E ainda havia o agravante de que eram conhecidos como alguém que cobravam a mais em proveito próprio. A fama dos cobradores de impostos, também chamados de publicanos, como é chamado aqui, né? Era uma má fama. E detalhe, o Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Verso 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Dois detalhes, Jesus cercado de uma multidão, se dirigindo indo em direção a Jerusalém. Zaqueu, um homem baixinho. Verso 4, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Jesus ia passar por baixo de uma figueira e ele correu, uma figueira brava. E ele correu e subiu lá, percebeu que Jesus ia naquela direção. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Eu imagino que o Zaqueu tomou um baita susto. Eu penso que Zaqueu apenas queria ver Jesus. Há uma música que fez muito sucesso aí há alguns anos no meio evangélico, dizendo que Zaqueu queria chamar a atenção de Jesus. Eu não acredito nisso, a Bíblia não dá a entender isso. Ele queria apenas ver quem era aquele homem que alcançou uma fama tão grande. Mas o susto de Zaqueu é Jesus chegar debaixo da árvore e dizer: desça daí depressa, hoje eu vou pegar vou pegar o almoço lá na sua casa. E aí continua. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha esse detalhe. Recebeu Jesus com alegria. Cada pessoa que vai encontrar Jesus de verdade, ainda hoje, não fisicamente, mas pela fé, vai recebê-lo com alegria. A presença de Jesus produz alegria. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Tá vendo aí a fama dos publicanos? O povo aí agora murmurando porque Jesus está na casa de um traidor da nação. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Não se sabe, Lucas não registra, nem tem, eu diria que nem tem como registrar mesmo toda a conversa de Jesus com Zaqueu, mas o fato é que a presença de Jesus na vida, na casa de Zaqueu, levou Zaqueu a essa atitude até um tanto radical. Ele está dizendo que vai vender metade dos seus bens e dividir com os pobres, e se de repente tiver consciência de que extorquiu alguma coisa de alguém, roubou de alguém, vai devolver 4 vezes mais. Zaqueu com sua atitude mostra uma conversão genuína. E conversão é feita de atitudes e não de meras palavras. Verso 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, Jesus declara a chegada da salvação naquela casa pela atitude do Zaqueu.
e o declara um filho de Abraão, e Paulo vai dizer que filho de Abraão são todos aqueles que têm fé em Cristo. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar aqueles que aos olhos da nação e até do próprio Deus estavam perdidos, que era o caso de Zaqueu. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Opa, desculpa. Então, Jesus estava próximo de Jerusalém e as pessoas pensavam que o reino de Deus ia se manifestar. Eles esperavam um reino político. E Jesus não veio para estabelecer um reino político temporal. Ele veio para estabelecer um reino eterno e espiritual. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. De certa forma, Jesus está apontando para a sua partida desta vida para o Pai, para um dia voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Somos todos nós que servimos a Cristo aqui, esses 10 servos aqui. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha vinda. Esse dinheiro representa os dons e talentos com que Deus nos revestiu. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Isso aqui representa as pessoas que rejeitam a Cristo. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. A volta, isso aqui aponta para a volta de Cristo, quando vai fazer acerto conosco. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo. Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Jesus aqui nessa parábola mostra que teremos recompensa de acordo com a nossa fidelidade no uso daquilo que Deus nos confiou. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Veja que todos receberam aqui nessa parábola, todos igualmente receberam uma mina, ou seja, digamos, R$1.000 para negociar. Os resultados foram diferentes. Um, o dinheiro que recebeu, conquistou o dobro. O outro conquistou a metade. Verso 20. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está... Aliás, desculpa, isso. Mais um detalhe ainda sobre o verso 19. É que o rei o põe sobre 5 cidades. Há recompensas proporcionais à nossa fidelidade. É o que a parábola dá-nos a entender. Na volta de Cristo haverão recompensas proporcionais à nossa fidelidade. Verso 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: isso aqui chega dando desculpas. E ele apela para a severidade, ele faz referência à severidade do rei, da autoridade lá. E aí isso é mera desculpa que pessoas inventam pela sua infidelidade a Deus. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Jesus dá a entender que ele espera que pelo menos sejamos inteligentes no uso daquilo que ele nos confiou. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Isso é um princípio eterno. Quanto mais temos e mais utilizamos com sabedoria o que Deus nos confiou, mais isso vai se multiplicar, e o Senhor vai multiplicar as bênçãos sobre as nossas vidas. E quanto mais negligente formos, até o que Deus nos confiou nos será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, matem-nos na minha frente. O resultado vai ser terrível para quem rejeitou a Cristo.
Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ele sabia da sua morte, da sua tortura, injustiça que iria sofrer, humilhação, mas estava resignado a enfrentar. Foi para isso que ele veio. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. De certa forma, um milagre aqui. Jesus manda-os procurar um jumentinho lá em determinado lugar e eles encontram do jeito que Jesus disse. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E é interessante que apenas essa resposta é suficiente para tranquilizar os donos do jumento e deixar que ele fosse levado. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Interessante. Um grande rei entraria montado num cavalo vistoso. Jesus entra montado num jumento, mostrando a humildade do rei no reino. Porque a humildade é condição para fazer parte do reino. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O povo ovacionando Jesus, mas lembre-se, eles tinham em mente que ali Jesus iria se declarar rei sobre Jerusalém e estabelecer um reino político temporal. E não era isso. Logo daqui a pouco essa multidão vai estar decepcionada pedindo a morte de Cristo, porque não entenderam o alcance e a dimensão do seu reino. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E aí Jesus respondeu: digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Essa fala, as pedras clamarão se eles se calarem, é uma maneira de dizer que os propósitos de Deus vão se cumprir, de um jeito ou de outro. 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Ele está lamentando o fato de que Jerusalém não reconheceu quem ele era. O povo de Jerusalém não reconheceu quem ele era, perdeu uma grande oportunidade. E aí Jesus faz uma profecia: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Isso aqui é uma profecia sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 da nossa era. Isso aqui era mais ou menos pelo ano 33 da nossa era. Dali a um pouco mais de 30, menos de 40 anos, Jerusalém seria destruída e essa profecia se cumpriria, né? Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus está dizendo que a destruição de Jerusalém era a consequência da rejeição de Cristo. Verso 45, então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vendedores de animais para sacrifício no templo, que era legal pela lei de Moisés, só que transformaram o templo num mercado e aproveitavam para explorar as pessoas, porque a lei dizia que se alguém morava muito distante e não tinha condições de trazer os animais ou os outros ingredientes para os sacrifícios no templo, deveria vender sua produção lá, trazer o dinheiro para Jerusalém, comprar o que precisasse para oferecer o culto no templo, e aí então isso se transformou num mercado de exploração. Os judeus estabeleceram que não aceitariam ofertas em dinheiro de outras nações
e haviam cambistas então explorando as pessoas, trocando dinheiro de Israel por dinheiro de outras nações para que fosse ofertado no templo, e Jesus não aceitou essa exploração, esse mercado em que o templo se tornou. Verso 46, disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Verso 47, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. O ensino de Jesus era muito impactante, transformador, então a multidão estava impressionada, o que dificultava que as autoridades judaicas matassem Jesus como pretendiam, e por isso estavam caçando meio lá, e vão conseguir. Graças a Deus vão conseguir, porque Deus estabeleceu que assim fosse e que Jesus deveria submeter-se à morte. Lamentável para eles que se deixaram levar pelo pecado e cometeram o crime. O fato de que a morte de Cristo era propósito de Deus não tira a culpa dos que o mataram, né? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, e se esta palavra foi interessante para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí o que você achou desta leitura nos comentários do vídeo. Se gostou, compartilhe aí com os seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que esta palavra tenha alcance outras pessoas, né? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando essa leitura diária da Palavra de Deus, de um capítulo da Bíblia diariamente, então se inscreva no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela vida, pelo lar, pela família. Obrigado pela noite de descanso, pelo conforto da nossa cama, pelo sono tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos começar um novo dia compartilhando a sua palavra. Obrigado pela palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é o nosso alimento espiritual. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo lar, pela família, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo nesse novo dia. Ó Deus, tocando naqueles que estão enfermos, restaurando-lhes a saúde, fazendo milagres a seu favor. Se o Senhor vai usar médicos, medicamentos, internações, cirurgia, seja feita a sua vontade, mas opera a favor daqueles pelos quais meus irmãos mencionam em suas orações, intercedem pedindo milagres. Ó Deus, preserva a saúde de quem está saudável. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde todos os frutos do Espírito Santo estejam presentes na vida dos casais, na vida dos pais. Ó Deus, no relacionamento com os filhos, dando sabedoria para ensinar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja no relacionamento dos irmãos, para que cada lar seja um lugar de paz, amor, alegria. Ó Deus, segurança, humildade, paciência, crescimento. Ó Deus, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Ó Deus, abra portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Ó Pai, dê sabedoria ao seu povo para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, para que possamos frutificar e multiplicar, ó Deus, viver a vida abundante que o Senhor Jesus nos trouxe, com liberdade, com liberalidade no seu reino. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, sobre os pastores e líderes em geral. Que o seu povo trilhe o caminho da santidade, que os pastores tenham a fé renovada a cada manhã para conduzir o seu povo
na caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faça prosperar o trabalho de cada missionário, proteja missionário lá no campo missionário, especialmente aqueles que estão em países onde o evangelho é proibido de ser pregado, onde a sua vida está em risco, onde pode ser preso ou até expulsos do país. Faça prosperar a sua obra. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas para que sejamos instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde quer que nós vá nesse dia. Sobre a vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, mais ou menos 5h30, estaremos aqui de volta. Continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.